Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o sujeito e também vamos conhecer quais são os tipos de sujeitos que existem na língua portuguesa, ok? Então vamos começar pelo conceito de sujeito. O que é o sujeito, pessoal? O sujeito, olha só, é o ser sobre o qual se faz uma declaração, beleza? Então é um conceito muito simples da gente entender. Então vamos ver aqui nos exemplos. Celina está cansada de trabalhar. Então a declaração que se faz é que ela está cansada de trabalhar. Ela quem, pessoal? A Celina. Então neste caso a Celina é o sujeito. Ok, pessoal? Então, quando a gente tira o sujeito de uma frase, o que resta é chamado de predicado, tá, pessoal? Então, a declaração que se faz sobre o sujeito é chamado de predicado. Então, a gente pode dizer que numa oração a gente tem duas partes essenciais. Nós temos o sujeito e nós temos o predicado, ok? Somente para efeito de informação aí, ok? Então, beleza, sujeito é basicamente isso, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Agora a gente vai conhecer quais são os tipos de sujeito, É que existe o sujeito simples, sujeito composto, Sujeito desinicial ou oculto, existe o sujeito indeterminado e existe as orações e sem sujeito também, tá, pessoal? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Vamos lá, vamos começar pelo sujeito simples. Como o próprio nome já sugere, pessoal? Simples é quando apresenta apenas um núcleo. Mas o que é o núcleo, pessoal? O núcleo é a palavra principal do sujeito, é a palavra principal, certo? Então, beleza, o núcleo geralmente é representado por um substantivo, ok, pessoal? Então, vamos lá. As minhas férias acabam de começar. Observe, as minhas férias, certo? Acabam de começar. As minhas férias é o sujeito simples, certo? Porque a palavra principal aqui é somente uma, ou seja, aqui nós temos somente um substantivo, que é férias. Por esta razão, a gente tem aqui um sujeito simples. As, aqui é um artigo e minhas, um pronome possessivo, isso? Mas a palavra principal aqui é somente uma, que é férias, ok? Então, como aqui a gente tem somente um núcleo neste sujeito, a gente chama isso aqui de sujeito simples, ok, pessoal? Pois beleza, sujeito simples é quando apresenta apenas um núcleo, nesse caso, férias. E composto é quando apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, núcleos, é sempre representado por um substantivo, ok? Cuidado com isso. Então vamos lá. Cristina, minha mãe e meu irmão decidiram morar em Angola. Observe o sujeito aí, pessoal. Cristina, minha mãe e meu irmão. Isso é basicamente o sujeito desta oração, certo, pessoal? Veja quantos núcleos tem neste sujeito, pessoal. Observe. Primeiro núcleo, Cristina, um substantivo. Mãe, outro substantivo. Irmão, outro substantivo. Portanto, neste sujeito, pessoal, ele é composto por três núcleos, Por esta razão, ele é denominado de sujeito composto, ou seja, sujeito composto quando possui dois ou mais núcleos, sendo que este núcleo, geralmente, ele é representado por substantivo, ok, pessoal? Então, vamos passando aqui, vamos conhecer agora o sujeito desinicial ou oculto, Que é aquele sujeito que pode ser identificado pela desinência verbal. Daí o nome, sujeito desinicial. Desinicial provém da palavra desinência e desinência é aquela partezinha final da palavra, que vai indicar, isso a pessoa verbal, daquela forma verbal, isso, pessoal? Então vamos lá. Desinicial ou oculto pode ser identificado pela desinência verbal. Vamos ver um pequeno exemplo aqui. Agimos com ética, por isso somos os melhores. Então observe que nesta primeira oração aqui, nós temos o verbo agir e o sujeito é facilmente identificado por mos, ou seja, esta parte aqui, chamada de desinência verbal, vai indicar que este verbo aqui está conjugado na primeira pessoa do plural, não é isso?
E nós sabemos que a primeira pessoa do plural é nós. Então o sujeito aqui é nós, certo, pessoal? Nós sabemos a partir da desinência verbal. É por isso que é chamado de sujeito desinencial, beleza? Agimos com ética, ou seja, nós, né? Isso, agimos com ética, beleza? Por isso somos os melhores. Isso aqui já é outra oração, não é isso? Mas a primeira aqui temos um sujeito desinencial, representado pela desinência verbal nós, né? Primeira pessoa do plural, que é nós, ok? Então vamos lá para outro sujeito, que é o sujeito indeterminado, como o próprio nome já sugere, não tem como a gente saber qual é o sujeito da oração, né? Isso, por esta razão, recebe este nome aqui de sujeito indeterminado. Vamos para o conceito. É aquele sujeito que não é expresso na oração, nem pode ser identificado pela desinência verbal. Vamos lá. Diziam que Camila era uma artista francesa. Certo, pessoal? Diante desta frase, a gente fica com dúvida, né? Quem era que dizia que Camila era uma artista francesa? Era eles ou elas? Não dá para saber, certo? A partir daqui não dá para saber. Geralmente o verbo está na terceira pessoa do plural, mas a gente sabe que a terceira pessoa do plural é eles ou elas, né? Isso aqui não dá para saber se era eles ou se era elas que dizia que Camila era uma artista francesa. Então, por esta razão aqui, o sujeito aqui é indeterminado, ok, pessoal? Então, conforme o combinado, né, pessoal, existe também as orações que não tem sujeito. Então, vamos para o conceito. Oração sem sujeito é a oração que possui apenas o predicado, né? Como havia falado lá no começo, que oração tem duas partes essenciais, o sujeito e o predicado. Se não tem o sujeito, então vai ter apenas o predicado, neste caso aqui, né? É quando temos os verbos impessoais, tá, pessoal? Vamos lá, existem 3 casos. Vamos para o primeiro. Então, primeiro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, quando a oração tem ali verbos, né, que indicam fenômeno da natureza, a gente já está ligado que é uma oração sem sujeito, ok? Exemplo, trovejou a tarde inteira. Nós temos aqui o verbo trovejar, né, que indica fenômeno da natureza, é isso? Então esta oração aqui não tem o sujeito, não dá para você dizer aqui quem foi que praticou esta ação, ok? Então trovejou a tarde inteira é uma oração sem sujeito. E o segundo caso é com o verbo haver, no sentido de existir. Cuidado com isso, tá, pessoal? Observe. Há muitos açudes no Ceará. Observe que o único verbo que tem nesta oração é o verbo haver. Certo? Então, neste caso, ele tem o sentido de existir. Ou seja, existe muitos açudes no Ceará, não muda de sentido. Portanto, aqui o verbo haver tem o sentido de existir. E por essa razão, esta oração aqui, ela não tem sujeito também. Ok, pessoal? Então, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é basicamente com os verbos estar, fazer, haver e ser, quando eles expressam a ideia de tempo ou de fenômeno da natureza. Então, na prática, quando esses verbos aqui expressam ideia de tempo, né, isso, pessoal, ou fenômeno da natureza, a oração também não vai ter o sujeito. Observe, está chovendo muito nos reservatórios. Então, está chovendo muito lá nos reservatórios, beleza? Tá aqui o verbo estar, certo? Esse verbo estar aqui está indicando, né, fenômeno da natureza. Neste caso, não tem quem pratique uma ação aqui, portanto, aqui não tem sujeito também nesta oração. Eram 9h30 da noite, o verbo ser aqui, né, na terceira pessoa do plural, não tem quem pratique uma ação aqui, portanto, né, o verbo ser aqui indicando ideia de tempo, né, isso, então, esta oração aqui não tem sujeito, ok? Faz anos que não vejo, ou seja, oração é toda aquela parte enunciado, né? Isso que tem que ter pelo menos um verbo. Aqui, neste caso, nós temos aqui 2 verbos, concorda? Nós temos o verbo fazer e nós temos o verbo ver. Então aqui a primeira oração e aqui a segunda oração. Neste caso, nesta primeira aqui, não tem sujeito, porque o verbo fazer aqui, isso expressa ideia de tempo. Então aqui nesta primeira oração nós não temos o sujeito, certo? Já nesta segunda nós temos o sujeito. Quem é
o sujeito que não vejo. Observe, nós temos aqui um sujeito desinencial identificado pela desinência o, que indica a primeira pessoa do singular, que é eu, ou seja, faz tempo que não vejo, né? Isso, ou seja, eu não vejo. Observe, pessoal, que nós vimos aí o sujeito, né? Isso, as classificações do sujeito, e nós vimos aqui também orações sem sujeito. Então, valeu, pessoal, até a próxima.